Olá, pessoal. Sou o professor de filosofia, Rafael Sacramento, e hoje estamos no terceiro bimestre e essa aula que eu vou estar trabalhando com vocês agora está relacionada ao conteúdo do terceiro bimestre para o ano do ensino médio. Okay? O componente curricular é filosofia. Então, eu vou estar explicando para vocês um conceito que é um conceito trabalhado por alguns autores chamados contratualistas, que é o conceito de pacto social. Tá? Hoje eu vou trabalhar com vocês a ideia do pacto social num autor específico chamado Thomas Hobbes. Tá? Vou estar trazendo justamente essa argumentação em cima desse autor, tá bom? E eu vou focar no texto, não vou me ater em outros pontos, vou focar no texto que vou estar compartilhando aqui com vocês, tá bom? E só para fazer uma breve informação sobre o autor, Thomas Hobbes, ele foi um matemático, também ele foi um teórico nas áreas de política e filosofia. Ele é inglês, tá? Uma das suas principais obras é o Leviatã, que é um pouco o texto que nós estaremos trabalhando aqui, faz parte dessa obra. E ele trabalha, como eu falei, né, os temas principais aqui está associado à concepção, à teoria do Estado. Então, hoje, em cima da noção do Thomas Hobbes, da teoria do Thomas Hobbes, que é esse filósofo inglês, a gente vai estar estudando o conceito de Estado. Eu vou tentar explicar em linhas gerais, me referenciando, me pautando apenas no Thomas Hobbes, qual seria o conceito de Estado. Não vou trabalhar outros pensadores, como eu falei, a gente poderia trabalhar a ideia de Estado em John Locke, poderia trabalhar em Rousseau, Platão, Aristóteles, a gente poderia utilizar outros pensadores, Maquiavel. No entanto, nessa aula apenas irei me referir à ideia central de Estado para Thomas Hobbes. Ponto. Tá ok? Então, basicamente é isso. E vou compartilhar esse texto com vocês. E só para finalizar, ao final dessa exposição, haverá uma atividade. Eu vou postar uma atividade para vocês, que é uma redação. Então, vocês precisam prestar bem atenção nessa aula, nessa exposição, para conseguir fazer essa redação, que ela é simples. Eu vou explicar no final a estrutura dessa redação. Enfim, então, o segredo é prestar atenção na aula, ler o texto que eu vou estar compartilhando e, ao final, fazer essa redação e me enviar, que vai ser a forma de avaliação dessa nossa aula, tá bom? Para o terceiro bimestre. Então, vamos lá. Como diz aí, né, o texto, o pacto social, eu vou estar lendo o texto e explicando. Essa é a forma que eu vou trabalhar com vocês. Quem tem computador, celular, eu acho que consegue minimamente aí ler o texto. É bom ler e acompanhando também a minha explicação. Então, né, o título, né, o Pacto Social, o próprio título, ele já traz um pouco a noção do que a gente vai trabalhar. O que é um pacto, né? Um pacto social, a gente poderia colocar que é um contrato, é um acordo. E já que ele é social, significa que ele implica, no mínimo, duas pessoas. Não existe um pacto que não seja social, ou a gente poderia até falar, você pode fazer um pacto com você mesmo, um acordo com você mesmo, mas ele não é social, tá? Ele seria pessoal.
Um pacto social, ele implica relações para além de você mesmo. Pessoas, sujeitos, né, que são capazes de firmar esse acordo e cumprir e honrar esse acordo, tá? Então, o pacto, se ele não é honrado, ele vai ter as suas, vamos colocar assim, sanções, né? Ou seja, punições. Se você não cumpre um acordo, você vai ter as suas consequências. Tá? Então, essa que é a ideia. Se você cumpre, você vai ter os seus benefícios. Então, vamos lá. Para Hobbes, existem dois bens fundamentais. O primeiro consiste na vida e na sua conservação, e o segundo afirma que todos os valores são convencionais. Isto é, não existem valores naturais. Tudo é convenção social. Então vamos entender bem isso aqui. Se vocês entenderem bem o que eu vou estar explicando, eu tenho convicção que vai fazer muita diferença na vida, na compreensão de vocês, quando entrar esses temas sobre política, sobre Estado e assim por diante. Então, no primeiro momento, vamos imaginar o seguinte, tá? Um grupo de pessoas, elas moram dentro de um determinado espaço, que é um território, tá? E para elas conviverem nesse território, partindo do princípio que elas não estão mais numa condição, vamos colocar assim, de uma vida selvagem, e não entenda o termo selvagem aqui como um termo pejorativo que desqualifica, né? A gente pode colocar com toda a segurança que os indígenas, eles têm uma vida, de certa forma, selvagem. Mas o que é selvagem aqui? É uma vida que você vive, que você tem como espaço de convivência, de vivência, a selva, a natureza, os biomas, o ecossistema, enfim, não necessariamente a cidade, tá? Não é necessariamente a cidade. No caso do Hobbes, ele já está partindo do princípio de uma cidade, de um estado, que sai um pouco da ideia de uma selvageria, no sentido de selvagem, no sentido de natureza, mas é um espaço, agora, esse estado, geralmente, ele está num espaço que você transforma, que você modifica, que você constrói prédios, avenidas, semáforos, energia elétrica, hidráulica, casas, enfim. Então, é uma modificação do espaço diferente. Ele tem uma configuração diferente de uma selva, de uma natureza, tá? Só essa distinção. Não tem aqui nenhuma questão de qualificar um e desqualificar o outro. É só essa distinção. Então, no primeiro momento, a vida, ela sempre foi o bem e o maior bem de todos. Seja para o indivíduo que vive na natureza, na selva, vamos colocar assim, seja o indivíduo que vive na cidade, na vida urbana. A vida, ela é um bem. E nesse sentido, ela precisa ser conservada, preservada, tá? Então, esse é o primeiro bem que o Hobbes vai citar. E ele vai colocar que o segundo bem, que ele entende também como dois bens fundamentais, o segundo bem é que todos os valores são convencionais. O que significa dizer isso? Valor, de uma forma bem simples, é aquilo não só que você valoriza, aquilo que é importante, mas aquilo também que de alguma forma ele tem um caráter aqui de regra, de lei. Tá? Então, preservar a vida, por exemplo, no primeiro momento, é um valor só para o indivíduo. Todo indivíduo, ele vai preservar a sua vida. Mas, a princípio, ele não vai preservar a vida do outro. Ele vai preservar a própria vida, como lei da natureza. Para preservar também a vida do outro, para respeitar a vida do outro, você precisa de uma ideia de valor em que a vida do outro é importante, né? Assim como a sua vida do outro também é importante. E se você não entender dessa forma,
você vai sofrer algum tipo de punição. E isso só vai acontecer se tiver um acordo, ou seja, uma convenção social. Outra forma é dizer que nós não nascemos com valores. Se você pensar numa criança recém-nascida, ela não sabe o que é um valor, o que é uma regra de conduta, de comportamento. Ela vai aprendendo isso de acordo com o tempo, porque ela vai conhecendo a sociedade, vai vendo que a sociedade funciona por meio de regras e ela vai assimilando isso. Mas ela não nasce com regras, embora ela nasça com um instinto de sobrevivência, de defender a própria vida. Mas isso não é valor para Hobbes, tá? Então os valores, essa convenção, ela só acontece quando você, de alguma forma, estabelece isso com as pessoas. Você fecha um acordo com as pessoas. Você, de alguma forma, estabelece esses valores para que a convivência seja possível. Para que não só a vida dos indivíduos separados, mas a vida dos indivíduos numa coletividade seja possível. Tá? Então, os valores não são naturais, nós não nascemos com eles, eles são convencionais, e Hobbes entende que os valores são necessários para preservar a vida da coletividade, não a vida do indivíduo, a vida de todos, tá? A vida de todos tem o mesmo valor. Beleza? Então vamos para o segundo parágrafo. Da conservação da vida deriva uma coluna central, o egoísmo. Da ideia de que não há valores naturais, cria-se a segunda coluna. Tudo pode ser convencionado. São essas duas colunas que sustentam toda a política. Então, aqui Hobbes está definindo para nós, segundo o pensamento dele, qual seria o conceito de política. Tá? Então vamos entender bem qual é a ideia de política para Hobbes. Primeira questão, como cada indivíduo, ele tem que preservar a própria vida, então, naturalmente, necessariamente, ele vai ser um ser egóico, egoísta, narcisista, embora talvez o termo narcisista aqui não seja o melhor, porque o narcisista está ligado um pouco à questão da vaidade, da autoadmiração. Mas a questão do egoísmo, de eu me colocar em primeiro lugar, acima de todos, para preservar a minha vida, Hobbes vê como uma relação necessária, é uma relação natural, é uma relação, vamos colocar assim, instintiva. Por instinto, nós somos egoístas. Nós, por instinto, não pensamos no outro, em alimentar o outro, em proteger o outro. Nós pensamos em nós, no nosso bem, no nosso benefício. Então, o egoísmo, ele é um elemento, vamos colocar assim, necessário, fundante do processo de conservação da vida. E ele continua, da ideia de que há valores naturais, que não há valores naturais, como nós temos o único valor que é proteger a própria vida e não proteger a vida coletiva, e nesse sentido nem pode ser classificado como valor, a não ser que seja um valor apenas pessoal, como eu já falei. Então, dessa ideia, né, que não tem valores naturais, porque o instinto de sobrevivência não é visto como um valor, então, a gente só pode ter uma ideia de valores se a gente tiver também um elemento chamado convenção, que é o acordo. Foi aquilo que eu já falei um pouco atrás. Então, preservar a vida, o egoísmo e valores por meio de convenção social, é aqui que entra a política. Qual é a arte política? A política vai ser essa arte ou esse instrumento de fazer com que haja valores convencionais suficientes, válidos e com poder de fazer com que a vida da coletividade e não só a vida do indivíduo aconteça.
Então, isso é o conceito de política para Thomas Hobbes. Ele continua, né? Diferente dos animais, os homens determinam o que pertence a cada indivíduo, experimenta ciúme, ódios, invejas e toda espécie de rivalidade. Além disso, observam os defeitos dos outros, usam palavras, criticam-se mutuamente, ou melhor, criticam-se uns aos outros e, para chegar a algum consenso, precisam inventar normas. Então vamos entender bem aqui essa questão, porque é o seguinte: isso aqui é um texto, não é do Hobbes, mas está baseado nas ideias de Hobbes, tá? Então, primeiro, os animais, eles, segundo Hobbes, eles não têm o poder de determinar o seu comportamento, nem o seu, nem o de outros. Eles apenas seguem os próprios instintos de sobrevivência, sei lá, de estar com frio, por sobrevivência, ele migra para um local mais quente. Está com fome, ele vai buscar um local que tenha vegetação. Sei lá, tem uma tempestade, ele vai buscar um abrigo. Então, isso são instintos, né, de sobrevivência. Os animais, eles vivem nesse processo. Já o indivíduo, ele consegue determinar os seus comportamentos. E aí, por conta disso, está aqui nas entrelinhas a ideia de pacto social. O homem é capaz de um pacto social por natureza, enquanto os animais não são. Se a gente for pegar isso um pouco em Aristóteles, né, ele vai trazer isso de uma forma mais natural mesmo, enquanto essa capacidade de fazer pacto, de fazer acordos, de ser ético, de desenvolver linguagem, desenvolver sociabilidade é um elemento natural, inato. Para Hobbes, embora esse homem tenha essa capacidade, isso não é uma coisa que vai emergir naturalmente, mas você precisa de outros processos para que isso se desencadeie, tá? Que seria um pouco o processo político aí que está colocado. E como que vem esse processo político? Não vem de forma natural no primeiro momento, porque num primeiro momento os homens, os indivíduos, eles vão sentir ciúmes do outro, ódio, inveja. Ele não vai querer o bem do outro. O ciúme, a inveja, ela vai ser um elemento que vai fazer com que você se coloque numa condição de incômodo com as conquistas do outro, com o sucesso do outro. Então você vai sentir ódio, ciúmes, inveja. Você vai ver o outro sempre como um rival. E aí, essa forma de ver o outro como um rival faz com que você tenha palavras, profira palavras de ofensas, críticas, né? E gere naturalmente um confronto, um conflito, um confronto entre vocês, entre essas pessoas. Então, naturalmente, não vai chegar a um consenso, a não ser que se invente normas que determine o comportamento e aí haja convivência. E aí ele continua, por causa do egoísmo, todos os homens lutam entre si. Foi aquilo que eu já falei, já anunciei, pré-anunciei anteriormente, tá? Eu tenho o egoísmo, eu só penso em mim, não penso no outro, então necessariamente o outro vai ser visto como uma ameaça, como alguém que me incomoda, e eu vou colocá-lo como inimigo. Então vai nascer o quê? As lutas, né? Conforme a máxima que Hobbes extraiu de Plauto, o homem é o lobo do homem. Essa frase é do Plauto, tá? Que foi um pensador anterior a Hobbes, mas Hobbes ele entendeu essa frase como lema da sua filosofia. A ideia de que o homem é o lobo do homem, a ideia desse lobo selvagem que sempre está para atacar o outro, como uma ameaça da sua vida. Então, Hobbes entende que o homem, naturalmente, ele também está nesse processo de ver o outro como uma ameaça
e necessariamente vai atacá-lo para preservar a sua própria vida. Isso é o natural desse homem. Essa citação indica a ideia de que na natureza os seres humanos estão sempre em guerra com eles mesmos, né? Então, o natural, a natureza para Hobbes é a guerra, é o conflito, é o confronto. No entanto, se os homens vivem em guerra constante, cada um vive ameaçado permanentemente, tá? Então, dentro dessa ideia da guerra constante como elemento base do egoísmo e do processo natural de cada indivíduo preservar a sua vida, o ser humano, os indivíduos irão viver em guerras constantes uns contra os outros, que vai ser um processo totalmente autodestrutivo. E aí, eu vou parar por aqui e no próximo vídeo eu vou trazer a solução que Hobbes vai dar para que essa guerra permanente não aconteça. E no final desse outro vídeo, eu estarei trazendo aquela atividade que eu comentei com vocês. Tá ok? Então, até mais.